Olá pessoal, tudo bem? Diogo Cerchiaro, diretor de operações do Grupo EV2. Hoje eu trouxe uma convidada especial para falar um pouquinho com vocês sobre gestão financeira. É a Andréa Carvalho, consultora financeira. Seja bem-vinda, muito obrigado pelo seu tempo. Fique à vontade. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês, Diogo. E, bom, eu estou aqui para contribuir um pouco, né, trazendo toda a minha trajetória de vida, os meus anos aí de experiência e contribuir com quem está nos assistindo para que a consciência financeira chegue, né? Sim, super importante, né? Nossa, extrema. A gente vê hoje muitas pessoas precisando dessa ajuda financeira, não sabe como lidar com algumas coisas e a gente se pega, às vezes, pensando, né, o que é a gestão financeira, né? Como a gestão financeira pode ajudar uma pessoa a lidar com o dinheiro que ela ganha no mês, o salário, os custos que ela tem. Fala um pouquinho para mim, André, como que a gestão financeira ela pode ajudar uma pessoa? A gestão financeira ela é extremamente importante, né, na nossa vida, né? Se você parar para pensar, desde que nós estávamos na barriga das nossas mães, os pais já gastavam, já tinham algum custo com a gente, né? E quando a gente nasce, cresce e começa a viver na sociedade, chega uma fase que os pais deixam de pagar, né, as coisas para nós e a gente começa a dar conta disso, né? Começamos a ser responsáveis pelos nossos próprios custos, né? E a consciência financeira, ele cuida do nosso presente, sim, porque não é sobre cercear qualquer lazer ou qualquer coisa, crescimento que seja, adquirir alguns bens e tal, mas sim pensar também no futuro, né? E esse equilíbrio da consciência financeira é que faz com que a gente consiga viver bem no presente e também ter um olhar de cuidado para o futuro. Entendi. E dentro dessa parte de gestão financeira, hoje você consegue, dentro do que você faz, né, das suas atividades, de como você contribui para que as pessoas elas possam se organizar financeiramente ou enxergar a gestão financeira de uma forma mais fácil. Porque quando a gente fala de gestão financeira, né, talvez as pessoas pensem em banco, empréstimos, investimentos. Eu não entendo nada daquelas letrinhas de ações, né? Às vezes as pessoas até tentam olhar para algumas coisas de investimento, às vezes não sabem diferenciar, né? O que é uma poupança, como que ela funciona, como que é um CDI, como é um LCI, né? Os tipos de investimento, as variáveis, as ações em si, e aí se gera muita dúvida sobre isso, e as pessoas às vezes não mudam o hábito, até por medo, né? Por não conhecer e não saber. Como que a Andréa Carvalho, consultora financeira, ela pode ajudar uma pessoa a ser inserida nesse segmento de investimento ou começar a mudar um pouco ali e olhar de outra forma? Maravilha, é muito bom falar sobre investimentos, mas antes eu só gostaria aqui de pontuar a questão voltando à questão da consciência financeira, né, sobre a importância do planejamento, né, porque nós temos lá os nossos gastos, então nós temos de uma forma geral as nossas receitas e nós temos todas as nossas despesas. Mas será que as nossas despesas não estão tomando um percentual que poderia ser destinado para os investimentos e, portanto, para o futuro? Né? Então, é sobre isso que a gente precisa, em primeiro lugar, a gente precisa olhar para esse cantinho chamado despesas, né? E daí ter uma visão geral de tudo que se gasta, tudo que se consome, seja comprando um imóvel, um automóvel, até gastos mais simples, como, por exemplo, um iFood, né, que hoje é muito comum as pessoas, por praticidade, acabarem gastando bastante em iFood, né, esse tipo de empresa que tem a facilidade da entrega dos alimentos, na verdade. Então, precisamos olhar para isso para poder cada vez mais separar um percentual para o futuro, portanto, para os investimentos, né? Então é isso. Se eu estou na fase de que eu ainda não tenho recursos para investir, tudo que eu ganho, eu gasto, então eu preciso botar esse pezinho para trás antes e ter consciência desse meu planejamento orçamentário, vamos dizer assim, para que aí eu, com inteligência, eu consiga
reduzir as minhas despesas. Óbvio que tem despesas que a gente não consegue ter uma redução. Por exemplo, se eu já faço tudo o que eu posso, apago as luzes da minha casa, por exemplo, então eu não consigo reduzir mais a energia, né? Então é sobre isso, mas aí eu vou administrando essa minha meta que eu crio para energia, sei lá, R$ 80 por mês. Tá? Então, é esse tipo de conta que a gente tem que olhar e entender o que dá para a gente enxugar, o que é excesso, né? Ou o que não, é extremamente obrigatório e é aquilo que a gente precisa realmente usar e não tem como fugir. Aquilo tá? que é essencial e a pessoa não tem como tirar. Exato. E aquilo que esse estudo que você faz é justamente para entender onde a pessoa está. Ela talvez não saiba onde ela está gastando. Exato. E aí quando você faz esse estudo, você identifica isso. Talvez aonde ela está gastando mais para poder tentar fazer uma redução. Exatamente. Porque aí ela tem a consciência, né? Vem a clareza de onde está indo os recursos dela, para onde está indo. Ah, André, eu ganho bem, mas eu não sei por que o meu dinheiro some, eu não sei o que acontece, para onde está indo, eu não sei. Então, com esse estudo a gente consegue fazer. Mas mesmo uma pessoa que não tenha um consultor financeiro, vamos imaginar que eu não tenho uma consultoria financeira e eu quero me organizar. Minimamente, faça uma planilha, faça as anotações e tenha intimidade com essa planilha, porque isso é um outro erro que acontece. As pessoas fazem uma planilha de receita e despesa, só que vê a planilha a cada X meses. Então, ela não é um organismo vivo, mas os seus consumos, os seus lançamentos, débito e crédito, eles são um organismo vivo. Todos os dias você tem consumo. Entendi. Né? Então, é sobre ter essa intimidade. Precisamos ter intimidade com as nossas despesas, até para entender aquilo que é essencial e aquilo que não é essencial. Então, é uma despesa não obrigatória. Né? E que daí eu poderia... será que eu não consigo colocar uma meta aqui um pouco menor do que eu tenho gasto? E esse valor adicional eu vou investir? Porque daí eu estou pensando em investimentos e daí eu estou pensando no futuro. E você acredita que seria ideal que as pessoas, talvez, para conseguir iniciar um processo de investimento, começar a investir pela primeira vez, você acha que elas têm que, às vezes, dar um passo para trás, tirando algo que elas têm? Por exemplo, eu pensei isso agora, tá? É que a gente vai conversando aqui, pessoal, e aí vai surgindo as dúvidas. Por mais que a gente tenha um tema para trazer para você, a gente vai pensando em como provocar alguns temas que às vezes você está passando por isso e quer entender. Sim. Exemplo, eu recebo R$3.000 por mês, eu pago ali um aluguel, eu tenho meus custos de água, luz, internet, minha alimentação, e me sobram ali, talvez, R$1.000 por mês. Um exemplo ali aleatório, tá, pessoal? A gente não fez contas aqui, mas esses R$1.000, de repente, eu vou lá e compro um carro para pagar R$1.000 por mês. Será que talvez seria uma atitude, ver o carro que eu tenho, pago R$1.000 por mês, talvez dar um passo atrás no sentido de comprar um carro um pouco, talvez, mais velhinho, mas que me atenda também, mas que eu pague talvez 600, para me sobrar 400 para eu começar um investimento? Isso é uma atitude bacana? Certamente, a gente tem que criar alguns hábitos, né? E nesses hábitos, tudo que a gente for comprar, a gente tem que perguntar assim: eu preciso disso para agora? É urgente? Isso é essencial para a minha locomoção? Eu já fiz conta com o Uber para ver se vale a pena? Será que eu não consigo ir de bicicleta? Sabe? Pensar em alternativas para isso. Mas nossa, eu vou de bicicleta, mas é por um período. Você vai poder lá na frente fazer um outro movimento que vai te permitir ter o carro que você quer. Né? O brasileiro, ele tem a cultura de sempre dar um passo maior que a perna. É nosso isso, é do Brasil. Não é que os países nórdicos são mais inteligentes que nós. Eles têm uma cultura diferente da nossa, né? O brasileiro é bastante imediatista. Então, a gente precisa trabalhar isso pensando no nosso futuro. Então, a primeira pergunta é: isso é urgente? É essencial? Eu preciso realmente disso? Eu preciso. Mas precisa ser agora? Precisa ser esse mês? Sabe? São perguntas que a gente faz para a gente mesmo, né? E que vai nos ajudar na nossa decisão. E essas perguntas, elas só vêm com o hábito. Então, se você começar a se perguntar todas as vezes que você for adquirir alguma coisa,
e ver se realmente faz sentido, inclusive botando no papel. Quanto vai me custar isso? Quanto de juros eu estou pagando? Será que não é melhor eu esperar um pouco e daí eu vou para um consórcio ao invés de um financiamento? Aliás, neste momento, não é o momento para se fazer financiamento. Se alguém em casa está pensando em fazer um financiamento, eu aconselho fortemente a repensar isso, porque as taxas de juros estão muito altas. Então, será que não é o momento de eu segurar um pouquinho com o carro que eu tenho hoje e fazer um consórcio de veículo para eu ser contemplado? E quando eu for contemplado, aí sim eu vou ter a oportunidade de ter aquele carro dos sonhos? Sim, talvez tem que dar espaço para trás, né? Sim, tem que esperar, às vezes é só esperar, né? Tipo, espera um pouco, ao invés de você fazer isso agora e ser imediatista, porque brasileiros, nós somos imediatistas, mas temos que deixar de ser. Então, isso são comportamentos que precisam ser reformulados à medida que a gente vai exercitando. É como um exercício físico. Quando você vai para a academia, você vai fazendo, no começo é difícil, não é? Puxar ali o ferro, se você aumenta um pouco mais, não é difícil puxar aquilo, é mais sofrido. No começo é mais sofrido, mas, gente, o benefício que isso traz, assim como, né, você fazendo exercício contínuo, traz para a sua saúde, traz para a sua saúde financeira também. Sim, é o conhecimento, gente, atrelado ao hábito que você vai conseguir mudar lá na frente. Sim. Eu pensei em um outro negócio aqui, André, atrelado a como você ajuda as pessoas a melhorarem a gestão financeira. Tem uma frente sua também para atuar com as companhias, com empresas, empresas que talvez estejam em situações financeiras às vezes ruins, ou não estão sabendo como lidar às vezes com antecipação de crédito, ou até mesmo tomada de crédito. Existe uma frente para você atuar dessa forma? O meu forte são pessoas físicas, tá? Então, eu trabalho com pessoa física. Mas, como no final das contas são números, então sim, determinadas situações eu posso olhar a situação e trocar um dinheiro caro por um dinheiro mais barato. Talvez uma alternativa ali num crédito que já se tem. Sim, sim. Inclusive, na minha assessoria, eu tenho uma parceria com mais de 83 instituições. Então, para mim, não importa a bandeira, se é um banco tradicional ou se é uma fintech. Eu quero o dinheiro mais barato. Se for para tomar crédito, que seja um dinheiro mais barato. Sim. Sempre isso. Né? Então, sim, dá para gente olhar. Mas, especificamente, eu trabalho com pessoa física. Né? Porque eu ajudo a pessoa a ter a consciência do planejamento e do orçamento e trabalho a evolução patrimonial dessa pessoa. Legal, excelente. E caminhando aqui para algumas outras dúvidas que o pessoal eu sempre converso com o pessoal, às vezes na hora do almoço, às vezes num bate-papo aleatório, e o pessoal às vezes tem essas dúvidas de como iniciar, né? Poxa, Diogo, eu nunca investi, eu não sei por onde começa. Meu pai sempre falou, que a gente trabalha com muitos jovens aqui, meu pai sempre falou que a poupança era boa, né? Qual dica ali, como que você sugere que as pessoas se organizem para começar um investimento? Por onde começar? Talvez não seja um investimento, talvez seja uma outra atitude, né? Que a gente vem falando aqui da pessoa se organizar, se planejar. Mas se for para a pessoa iniciar, o que você recomenda? Uma capitalização? Uma poupança? Qual que seria o caminho inicial? Primeira coisa, pensando em investimento, é reserva de emergência, né? Se eu sou, por exemplo, um autônomo, ou se eu sou uma pessoa que não sou CLT, então a minha reserva tem que ser de 8 a 12 vezes o meu custo fixo. Né, o custo essencial, né? Vamos voltar para aquilo, porque quando você precisa enxugar, você vai tirar todos os que não são essenciais. Então, o que é custo fixo, o que eu preciso, o que é obrigatório. Para a sua sobrevivência. Para a minha sobrevivência. Então, é sobre aquele valor, né? E daí multiplica entre 8 e 12 vezes, tá? Deixa eu tentar pegar um exemplo aqui contigo para ver se eu entendi o pessoal que está acompanhando a gente. Vamos supor que vamos supor que eu pague aluguel. Pago aluguel, minha alimentação, minha internet, minha TV ali por assinatura. Aqui TV por assinatura dá pra gente cortar, né? Se for o caso. Sim, né? não é essencial. É essencial. Vai pro YouTube. Vamos pensar aqui, né? Meu aluguel, a minha alimentação e aquela necessidade básica ali do imóvel. Uma luz e uma água. Isso, né? E mercado. E o mercado, né? Minha alimentação, legal.
Vamos supor que eu gaste R$1.000. Isso. Essa é a minha necessidade de sobrevivência. Isso. Eu preciso, então, de 8 a 12 vezes esse valor. Talvez 8.000 a 12.000 reais. Exato. Ali, como reserva de emergência, se eu não for um CLT. Exatamente, isso. Isso vai te trazer uma paz de espírito e uma tranquilidade, né? E não vai render muito, tá? Você vai para um CDB, né? Que está te dando aí em torno de 100 a 102 do CDI, mais ou menos, tá? Mas existem algumas instituições financeiras, eu não vou citar nomes aqui das instituições, sim, que têm algumas caixinhas que são, vamos dizer assim, que rentabilizam mais, tá? E aí você encontra lá, dependendo da instituição, você encontra 110, 115 do CDI, mas ele tem um limitador, né? Ele não consegue te investir todo o teu recurso, ele vai até R$5.000. Mas tá bom, em cima de R$5.000 você está rentabilizando 115 do CDI. Que seria, a sugestão aquela sua reserva de emergência estar guardada neste local, exatamente, né? Então você pode até fazer uma distribuição, de repente eu tenho conta em 2 ou 3 bancos. Então vamos enxergar essas caixinhas, né, que eles agora estão chamando de caixinhas, principalmente os digitais, né? E que estão rentabilizando mais. Então, qual é o meu olhar? O meu olhar tem que ser, eu tenho que ter de 8 a 12 vezes daquele meu custo essencial, vamos dizer assim. E esse custo essencial eu vou distribuir em CDBs que me tragam uma rentabilidade maior. Via de regra, eles dão entre 100 e 102 do CDI, mais ou menos isso. Mas existem... E aí, liquidez diária, tá, pessoal? É para uma emergência, por isso mesmo que está disponível. Ou seja, é de zero, é no momento que você pede o resgate, o dinheiro já está na sua conta. Entendi. O liquidez diária, a pessoa precisou do dinheiro, pediu ali o resgate, ele já está na conta. Isso, já está na conta. Porque tem algumas aplicações dessas que são 3 meses, 6 meses, às vezes até pagam uma porcentagem maior, né? 105 do CDI, mas por 3 meses. Isso, mas o vencimento 6, né? Não é mais distante, tá. Né? Então, para ter de imediato ali... Por isso que eu falei, a reserva de emergência, ela não é para rentabilizar, ela é para cobrir inflação, tá bom? Mas se eu consigo ter algumas estratégias de pegar algumas caixinhas aí e que eu possa rentabilizar melhor e que eu possa resgatar em D0, por que não, né, pessoal? Eu pensei numa dica aqui. Você acha que é uma dica boa o pessoal às vezes pegar várias caixinhas de fintechs diferentes? Total! E colocar o limite ali para poder rentabilizar baseado nisso? Isso mesmo. Aí você pega e pulveriza, entendeu? Entendi. Então, assim, se cada caixinha, o meu limite são 5.000, então eu vou deixar 5.000 em uma, 5.000 em outra, que está rentabilizando 115 do CDI, está potencializando os meus ganhos, está à disposição, porque é liquidez diária, e está diversificado também entre as instituições, isso é outra coisa, né? Sim, e a gente está caminhando para o final, mas eu queria te perguntar mais uma coisa antes de a gente caminhar para o encerramento. Muitas pessoas ficam com medo de investimento, infelizmente, pelas más influências, vamos assim dizer, né? Aquelas empresas ou pessoas que levam para o investimento, mas que ele não é um investimento. E muitas pessoas a gente vê na televisão ali, poxa, perdeu dinheiro, investiu em empresa errada. Tem risco investir, por exemplo, nessas fintechs? Tem risco eu investir até quantos mil reais? 250 mil reais, por exemplo? Isso. Eu preciso ter medo de investir no meu banco tradicional ou numa dessas fintechs, nesses bancos digitais? Não, assim, 100% zero risco não existe, tá, pessoal? Só tesouro direto, né? Então, porque na cadeia da economia, se todos os bancos que quebrarem... Ao mesmo tempo, o governo vai ser o último a quebrar, né? Então, o tesouro direto poderia, pensando nisso, e mesmo assim o governo pode quebrar, tá? Então, nada é garantido 100%, isso a gente tem que ter em mente. Agora, pensando nas fintechs, por exemplo, dependendo do investimento, o fundo garantidor de crédito, por CPF e por instituição, você pode ter até 250 mil, mas quando você vai fazer o investimento, ele já te mostra se é protegido, está garantido, né? Se aquele investimento está garantido. Se está no FGC, né, que é o Fundo Garantidor de Crédito, ou não, tá? Então é isso, mas lembrando, se todos os bancos quebrarem hoje, o Fundo Garantidor de Crédito não dá conta disso.
tá? Então, é isso que por isso a importância da diversificação. Sim. Daí a gente escuta, nossa, o pessoal sempre fala diversificar, não colocar todos os ovos numa mesma cesta. Daí vem, justamente por isso, porque você vai se blindando. Legal, muito bom. E, André, tem algum cuidado que as pessoas têm que ter em relação à oferta de crédito quando você está querendo mudar o hábito e começar a guardar dinheiro e investir? Sim, tem. Tem sim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque oferta de crédito está em todo lugar, né, pessoal? Então, às vezes você acabou de abrir uma conta num banco digital, você levou lá 3 minutinhos para abrir aquela conta e já aparece cartão de crédito, já aparece cheque especial. Olha que maravilha. Então, assim, é tudo muito, né? Olha, tenho aqui um empréstimo com garantia de imóvel, com garantia de automóvel. Aí, de novo, a gente tem que ir para o básico bem feito, né? O feijão com arroz, é fazer a pergunta: será que eu estou precisando mesmo disso? Né? Então, tem que entender isso, tem que entender taxa que está sendo cobrada, isso é muito importante também, para não cair nas armadilhas, porque tudo isso é armadilha, pessoal. Entendi. Os bancos querem o quê? Que nós sejamos tomadores de crédito, né? E que sejamos, porque ele tá emprestando um dinheiro dos investidores, é isso que ele faz, ele pega o dinheiro dos investidores e empresta mais caro para os tomadores, né? E aí o tomador paga caro, ele devolve a rentabilidade para o investidor e fica com a diferença. Olha que delícia ser banqueiro, não? Bom, né? Nossa. André, a gente está caminhando aqui para o final. Esse papo ele é muito gostoso. Se deixar, a gente fala bastante. Como todos os convidados têm vindo aqui, a gente acaba, se deixar, a gente ficar horas conversando, até porque esse é um tema muito importante e é do nosso dia a dia. Sim. Quer dar alguma mensagem final para o pessoal? Não, só quero agradecer e quero deixar aqui, pessoal, a importância da consciência financeira. Isso tem que ser, sabe, um legado para a nossa vida, sabe, para os jovens, para as pessoas de meia idade, para todos nós, na verdade, né? A gente tem que criar esses hábitos e construir para o nosso futuro, porque segundo os estudos já apontam, né, a longevidade do Brasil está caminhando para mais, né? Então 75%, em média, né, até as pessoas estão vivendo até 75 anos no Brasil como um todo, mas se a gente pega algumas regiões como Sudeste, Sul, Centro-Oeste, esse número está aumentando, né? E o que a gente vai fazer? A gente vai contar com o INSS, né? Antigamente o INSS era aquele suporte depois que a pessoa trabalhou X anos. Hoje não é mais assim, a gente tem que olhar para o INSS se for acontecer como um complemento de renda. E daí a responsabilidade da sua qualidade de vida depende 100% de você, de cada um de nós. Muito bom. É isso, pessoal. As dicas financeiras com a Andréa Carvalho. Você também pode consultar o site da Facul IV2 e lá você pode fazer alguns cursos profissionais para a sua carreira. Tá bom? A gente fica por aqui e até a próxima.